Nesse vídeo eu vou conseguir finalizar a introdução do capítulo 2 do livro A Ordem do Progresso, 100 anos de política econômica republicana de 1889 a 1989. Então, o capítulo 2 deste livro tem por título Apogeu e Crise na Primeira República, ou seja, do ano de 1900 a 1930 da economia brasileira. E eu estou ainda na introdução. O texto ou os textos deste livro são extremamente não didáticos, eles são complexos. A própria escrita do texto em si você pode observar que é bastante volumosa, percebe? Não existem pausas, os períodos, ou seja, os parágrafos são muito longos. Então toda vez que eu gravo aqui pro canal é difícil até eu me encontrar com o vídeo anterior, porque eu sou obrigado a parar no meio do texto, sabe? Não é um texto palatável, simples. De qualquer maneira, já que eu iniciei esse texto, vou continuar nele. Né? Então hoje eu quero finalizar apenas a introdução do apogeu à crise da Primeira República, né? Ou seja, de 1900 a 1930. Então vamos lá. O estado da literatura, eu já tratei sobre isso nos vídeos anteriores, então aqui é uma continuação. Provavelmente se você cair nesse vídeo agora aqui, você vai ficar meio perdido. O estado da literatura sobre o assunto que emerge das revisões dos anos 70 é, portanto, curioso. Eu tratei nos vídeos passados que existia uma discussão sobre revisão de literatura, tentando determinar ou revisionar, né, revisionismo, o que de fato causou crises na economia brasileira. O revisionismo dos anos 70 afirmava que o fato de haver um grupo hegemônico e que as políticas macroeconômicas favoreciam os grupos hegemônicos ali do café, isso não determinou as crises macroeconômicas ou da economia brasileira. Isso é o revisionismo, isso que nós vamos ver hoje aqui de novo. O estado da literatura sobre o assunto que emerge das revisões dos anos 70 é, portanto, curioso. Os trabalhos dos historiadores econômicos revisionistas rejeitam implicitamente a noção enraizada da literatura tradicional, ou seja, qual que é a literatura tradicional sobre a economia brasileira desta Primeira República, de que a política macroeconômica sempre esteve atrelada aos interesses do grupo hegemônico. Então isto é uma literatura tradicional, uma perspectiva tradicionalista é esta, de que a política macroeconômica do Brasil, da Primeira República, esteve sempre atrelada aos interesses de algum grupo hegemônico. Todavia, por assentarem seus argumentos essencialmente em uma visão idealista do processo histórico, onde as opiniões dos gestores das políticas são apresentadas como evidência principal da tese, esses trabalhos de revisão não fornecem uma explicação convincente das motivações econômicas para as políticas ortodoxas efetivamente adotadas em várias ocasiões. Em um estado em que os exportadores, e em particular o complexo cafeeiro, detinha grande parcela de poder político. Ao mesmo tempo, o trabalho revisionista de historiadores políticos chama a atenção para a forma extremamente simplificada e exagerada com que a historiografia tradicional representa, respectivamente, a natureza e a força efetiva da posição hegemônica ocupada pela oligarquia paulista no quadro político nacional, mas não abandona a visão tradicional em suas referências à racionalidade política da formulação de política econômica. Esse capítulo é em grande parte motivado pelo interesse de discutir essas questões básicas da historiografia da política econômica da Primeira República, de 1900 a 1930. Seu objetivo será, portanto, não só relatar a execução da política macroeconômica antes de 1930, com ênfase nas políticas monetária, fiscal, cambial e de defesa dos preços internacionais do café, mas também demonstrar que tanto a visão tradicional quanto sua antítese idealista são interpretações incorretas, ou seja, tanto a visão tradicional de que apenas a oligarquia definia a macroeconomia, como aquela que despreza ou ignora esse fato. São interpretações incorretas e empobrecedoras das motivações da política econômica do período. Como argumentado abaixo, isso decorre em grande medida do fato de que ambas ignoram as importantes restrições impostas aos gestores da política macroeconômica pelo potencial de instabilidade de uma economia com enorme grau de vulnerabilidade da posição externa, ou seja, grande dependência com o comércio externo.
da consequente importância política que, em momentos de desequilíbrio macroeconômico causado por problemas de balanço de pagamentos, lá da contabilidade nacional, assumia a ajuda e, portanto, a opinião dos banqueiros internacionais ou de seus governos na conformação das opções de política doméstica. O restante do capítulo, qual capítulo? Esse capítulo 2 aqui, que trata sobre do auge ou do apogeu à crise na Primeira República de 1900 a 1930. Último parágrafo do vídeo de hoje. Um período gigantesco. Esse parágrafo aqui tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 linhas, cara. Cada folha, não vou dizer nem cada página, cada folha aqui desse livro, às vezes tem um parágrafo, 2. O restante do capítulo é dividido em 3 seções. A seção 2 discute os dilemas e as respostas de política econômica durante a Primeira República. À luz dessa descrição, a seção 3 avalia criticamente as interpretações tradicionais sobre a condução da política econômica no período. Finalmente, a seção 4 alinhava as conclusões. Porque a evidência empírica e análise que sustentam as principais ideias aqui elaboradas derivam de uma série de trabalhos anteriores publicados pelo autor. E quem que é o autor desse livro, inclusive? São vários, tá? Mas o organizador é o Marcelo de Paiva Abreu, mas são muitos autores. Mas deste capítulo específico, né, é importante lembrar, o autor desse capítulo específico é o Winston Churchill. E porque existem limitações de espaço e extensão do presente ensaio na elaboração da seção 3, optou-se por remeter o leitor sempre que possível às passagens relevantes desses trabalhos já publicados, ao invés de representar em longos períodos descrições detalhadas dos eventos ali discutidos. Com efeito, como dito acima, a intenção aqui será menos a de narrar fatos e descrever instituições do que produzir uma explicação mais rica da racionalidade da condução da política econômica na Primeira República do que a geralmente aceita. Bom, vamos ver no que isso vai dar, né, nos próximos vídeos. Então, esse foi o assunto de hoje. Finalizei, portanto, a introdução sobre o apogeu à crise na Primeira República de 1900 a 1930 e no próximo vídeo eu vou começar o próximo tópico do capítulo eu sempre esqueço o capítulo, cara, do capítulo 2, né? Ou seja, política econômica na Primeira República. Esse será o assunto do próximo vídeo. Beleza? A tendência ao desequilíbrio externo e o quadro institucional. Estou gravando uma playlist aqui nesse canal sobre história do pensamento, história da economia brasileira. O livro texto básico que eu estou utilizando, A Ordem do Progresso, aqui está ele. O correto lá na economia, se fosse mesmo levar assim corretamente para entender a economia do Brasil, deveria se começar desde 1500, né? Começar pelos ciclos econômicos desse país. Então, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do açúcar, né? Ciclo do ouro, entre outros ciclos dos minérios, enfim, ciclo do café, que é o momento aqui que eu estou narrando ou trazendo este livro, ciclos específicos, por exemplo, ciclo da borracha, ciclo do cacau, entre outros. Beleza? No próximo vídeo, então, política econômica na Primeira República, vamos começar esse assunto sobre a tendência ao desequilíbrio externo e o quadro institucional. Eu fico por aqui, dá uma olhada no vídeo passado, onde eu já tratei um pouco mais sobre do apogeu à crise, uma introdução, né, dos anos de 1900 a 1930 aqui no canal. Valeu!